E você vai ouvir também um pouco do testemunho da vida missionária do missionário Denilson, que está aqui conosco. E nós queremos mostrar um pouco também da missão, daquilo que nós estamos fazendo. Essas fotos que vocês estão vendo são fotos de um projeto do Dia de Paz, ali no Vale do Sol. Então, você está vendo algumas fotos que foram espalhadas aí do projeto Dia de Paz. É um dia missionário. Bom, já quero até falar que no próximo final de semana nós estaremos também apoiando um projeto missionário impactando vidas, que será aqui no Bom Jardim. Então, se você quiser participar e puder, dia 24 e 25 de julho, 8h30 da manhã no sábado, na sexta-noite, às 19h30, na praça, e no sábado nós vamos ter o dia ali, como que esse dia de paz mesmo. Só que é um projeto impactando vidas, estaremos apoiando o nosso irmão José Geraldo. Convido a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, verso 1 ao verso 5. Capítulo 2 de Carta aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ou a igreja que se encontrava em Éfeso, Pois Paulo escreve uma carta a esta igreja. E eu te convido para abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Queridos, veja, só para você entender, ainda de pé, não precisa sentar, só para você entender a sua situação, a minha situação, diante de Deus, no pecado, era de morte. Estávamos mortos nos nossos pecados. Não tinha outro veículo, outro meio para nos salvar. Deus, em seu infinito amor, nos deu vida, através da morte do seu Filho, ali na cruz do Calvário, que morreu por mim e morreu por você. Estando, então, nós mortos nos nossos delitos e pecados, como andávamos antes, presos, escravos do principado e potestade, Ele nos deu vida, através do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. O ato de Deus vir até nós. Hoje pela manhã, nós estudamos que o Senhor Jesus esvaziou-se da sua glória e veio até nós e nos deu vida.
nos trouxe vida. Deus, através de Cristo, Ele muda a história da sua vida. Ele muda a história da sua família. Ele muda a história de toda a nação, através da sua morte e ressurreição. Então, Deus, num ato de amor, deu o seu Filho para morrer por nós. Neste ano, nós estamos trabalhando com o tema de missão generosidade. Generosidade é o que leva Deus a entregar o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. E generosidade em nós é o ato de reconhecermos o amor de Deus e nos entregarmos a Ele para a sua missão, com consciência da missão que nós temos e com disposição para o serviço. Consciência e serviço. Generosidade. Nós temos que ter consciência de que Ele nos salvou e nós devemos a nossa vida a Ele. Nós temos que ter consciência também, querido, de que Ele nos livrou do pecado. Ele nos libertou do pecado. E que agora nós não podemos mais voltar a nos submeter ao pecado novamente. Ele nos libertou do pecado. Então, eu quero te dizer uma coisa. Se alguém confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e continua na prática do pecado, este não representa a igreja de Cristo. Este não representa essa igreja. Porque se você se rendeu a Cristo, reconheceu que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, você não mais tem prazer em viver no pecado. Pode, às vezes, até pecar, por um acidente, não como uma vida de pecado. Então, quero que você, com muita consciência da missão que Deus te deu, ao se entregar ali na cruz do Calvário por você, quando você o aceitou, você tem uma nobre missão de ser testemunha do reino de Deus aqui nessa terra. Tudo que não é reino de Deus não pode fazer parte da sua vida. Um missionário, eu já contei essa história aqui, pode ficar de pé que nós vamos ficar sentados depois, não tem problema não. O missionário chegou na África e viu um homem fazendo de um grande toco, esculpindo ali naquela árvore dura, madeira muito dura. Ele viu o homem tão somente com uma ferramentazinha e um martelinho de madeira, esculpindo e fazendo ali um grande leão. E o missionário curioso disse: rapaz, é difícil demais fazer um leão de uma madeira tão dura dessa, como essa. E o rapaz, o artesão, disse assim: não é não, é muito fácil. Tira desse toco duro tudo que não é leão e o que sobra é leão. É muito fácil, então fazer aí é fácil, né? Mas, o que nós queremos dizer? É fácil ser um cristão? Não, é fácil. Fácil sim. Tira da sua vida tudo que não é de Cristo e você é um cristão. Amém? É fácil ser um cristão. Tudo que não faz parte de Cristo na sua vida, você tira. Tudo que é pecado, tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus, tudo que denigre a sua imagem diante de Deus, tira. E você é um cristão autêntico, parecido com Cristo. Amém? Vamos orar. Deus,
louvamos o teu nome e engrandecemos ao Senhor. Estamos aqui diante de um culto que é dado e direcionado ao Senhor. Queremos que o Senhor traga aqui à igreja, ó Deus, nessa noite, verdadeiramente consciência, Senhor, e responsabilidade no seu serviço, ó Deus. Que o Senhor venha falar conosco através do louvor, através das mensagens cantadas, através da palavra que será ministrada, através dos testemunhos do missionário, que o Senhor venha falar conosco como igreja do Senhor, que o Senhor venha, Deus, tocar em cada coração que aqui está, para que, uma vez que livres do pecado, não voltem mais a se submeter ao pecado, Senhor, que antes andávamos quando éramos escravos do pecado. Agora somos livres no Senhor. Antes, Senhor, que nós venhamos testemunhar, testificar do teu grande amor para conosco. Senhor, enche esse lugar com a tua presença, com o teu poder, com a tua glória, Senhor. Nós queremos que cada vida que entrou aqui nessa noite tenha sua vida impactada. Não venha, Senhor, só para o momento, só para o encontro social. Nós estamos aqui porque o Senhor é Deus e o Senhor é Senhor deste lugar. Então, Senhor, fala conosco, recebe a tua glória, a tua honra, o teu louvor neste lugar, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de se sentar, cumprimente as pessoas que estão aí ao seu lado, atrás, do lado. Diga, meu irmão, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos com o Domingo das Primícias. E já agradecemos aos irmãos que trouxeram as suas primícias. Nós vamos ter no dia 29 e 30 de agosto um seminário para professores e líderes. Eu estou convocando todos os líderes, atenção, líderes de Casados para Sempre, noivos, jovens, todo tipo de liderança da igreja, departamento infantil, adulto, jovem, adolescente, família, para se inscrever. Então, dia 29 e 30, um trabalho muito especial com o professor e pastor Zé Carlos, né, já está aqui, olha, que será aqui na igreja, num sábado à tarde e num domingo pela manhã. Então, as inscrições já estão ali atrás, você já pode buscar, pode procurar na secretaria também, a sua inscrição, né, para esse seminário. Vá se preparando. Ela tem um custo, o custo é R$30, mas todos os líderes precisam fazer, tá bom? Estou convocando para que você, líder da igreja, esteja aqui se preparando para esta escola bíblica, ou esse seminário de escola e de liderança, não é só sobre escola. Então, por favor, esteja aí atento. Amanhã, segunda, quarta e sexta, nós temos aqui de 7 a 8 da manhã, um momento de oração, e às vezes eu não tenho como participar, mas você que participa, tem um grupo muito abençoado aqui, que está participando, estão orando, Deus está renovando, as pessoas vêm até mim e falam, pastor, fui grandemente abençoado aqui pela manhã, então de 7 a 8 da manhã, as pessoas estão aqui, tá bom? Então participe, venha orar. Você tem essa liberdade de estar aqui orando, intercedendo. E a partir das 8 amanhã, 8 às 17, tem um grupo aqui de intercessão, as irmãs estão aqui intercedendo, orando, jejuando. Então você, mulher, homem, quer participar, pode vir participar. Amanhã às 15 horas nós temos a tarde da bênção com a União Feminina, um culto abençoado. Nós teremos também, às 19h30, o culto Palavra de Fé, o culto dirigido pelos homens. Aí eu tenho convocado todos os homens, na casa ao lado, nos fundos, na sala, ao lado da casa administrativa aqui. Só chegar aqui no segundo portão, entrar. Daqui uns dias nós vamos ter que fazer aqui no templo, né, do irmão Valdir. Não vai demorar, nós vamos ter que fazer aqui, porque os homens estão vindo.
Então, venha participar, será uma bênção. Quem está participando está crescendo, está buscando a maturidade, envolvimento com os trabalhos dos homens. Venha participar, tá bom? Na terça-feira, nós temos os nossos grupos de crescimento. Na quinta-feira, nós estamos com uma campanha de oração. Aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Não é? Quando o Filho do homem vier a esta terra, ele achará fé? Nós estamos orando. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua fé, por causa dos problemas, por causa das dificuldades familiares, dificuldades no trabalho, dificuldades neste mundo tão difícil. Pessoas estão perdendo a sua fé. Vem orar, Deus está falando, o Senhor está operando maravilhas, muitas pessoas estão recebendo mesmo milagres. Então venha na quinta-feira, que é um culto oficial, e o Senhor está verdadeiramente nos abençoando. No sábado, nós temos o nosso culto de mocidade. Quero convidar a mocidade da igreja, né, para se fazer presente. Tem muitos trabalhos especiais que estão sendo realizados e a mocidade não está presente. Eu sempre que eu posso, eu dou uma passadinha aqui, como estive aqui sábado, ontem, né? Dou uma passadinha aqui, faço a chamada e muitas vezes eu não estou te vendo lá. Então, vou começar a te cobrar, né? Olha, eu não te vi lá no culto de jovens. Então, sábado é um culto especial para jovens. Então, venha para este culto de jovens todo sábado. Participe. Pais, né? Não deixe os seus filhos aí parados em casa, na televisão, no sábado. Mande para o culto. Tá? Venha participar. São cultos abençoadíssimos que você precisa participar. Tá bom? No domingo, nós temos a nossa escola bíblica, às 9h. E também é um compromisso de todos os membros da igreja participar da escola bíblica. No mínimo, você vai aprender mais e se fortalecer. Estamos estudando sobre cristologia, doutrina de Cristo. Então, venha para aprender. Estamos já quase encerrando, mas dá para você aprender ainda alguma coisa, tá bom? E domingo à noite, os nossos 2 cultos. Eu quero convidar as crianças que irão fazer hoje um louvor, né? As nossas crianças. Boa noite, pessoal. A paz do Senhor. Amém? Essa turminha linda aqui é o Coral Som do Céu, que já tem, desde o início do ano, ensaiado, né, alguns hinos.
e eles vieram louvar o Senhor, né, nesse culto de missões, né, para poder falar do que nós precisamos, que nós queremos paz. A nossa cidade quer paz, a nossa família quer paz, a nação do Brasil quer paz, o mundo quer paz e as crianças também querem paz. Então, eles vão louvar o Senhor com esse hino, Eu Quero Paz, da Cristina Mel. Amém? Pode ser. Amém. Amém. Irmãos, fazer missões a gente pode fazer aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja. Então, ore pelas crianças, você vai estar fazendo missões. É a igreja de hoje e do amanhã. E as crianças de 5 a 8 anos, tem um cultinho lá, tá? Os pais podem estar levando. E essas professoras aqui, as tias, a Isleia, a Fernanda, a Marilene, a Sheila, estão à frente desse coral. E todas as quartas-feiras, às 19h30, aqui na secretaria da igreja, tem ensaio.
Amém? Estejam orando pelas irmãs e pelo departamento infantil. Então, as crianças de 5 a 8 anos têm cultinho do lado de lá, tá, gente? Muito bem, queridos. Fiquei animado agora a manter a construção aí acelerada, porque a meninada está chegando aí, está crescendo, né? A igreja está crescendo, irmãos. Então, vamos ter que aumentar o templo mesmo, né? Glória a Deus por isso. E nós temos uma equipe abençoada trabalhando no departamento infantil. Então, leve o seu filho, a sua filha, envolvam no departamento, nos trabalhos, que eles vão crescer muito, muito mesmo, tá bom? Nós temos um vídeo, e eu gostaria que você conhecesse um pouco do trabalho que foi feito no Dia de Paz. Um vídeo do Dia de Paz, que foi feito ali no Vale do Sol. Você vai conhecer um pouco do trabalho que foi feito ali pela igreja, em parceria com o Hope. Trabalho excelente, e nós estaremos sempre tendo alguns projetos como esse também no Impactando Vidas no Bom Jardim, na próxima sexta e sábado, e outros dias de paz que nós vamos organizar. Envolva-se nesse trabalho, será muito importante. Queridos, nós temos um alvo financeiro, missionário, que nós propusemos no início do ano. E o nosso alvo da sede, no valor final, nós propusemos para aqui enviar para missões R$150 mil nesse ano. É o nosso alvo desse ano. E nós já temos, referente a 6 meses e 17 dias, R$ 74.770,40 já enviados. Nós precisamos alcançar o alvo de R$150 mil. Vê se consegue colocar, não sei se acha aí o slides do motocar. Eu estou falando mais durante a semana. Nós estamos também com um alvo de aquisição de um motocar, e ficaria interessante de passar ainda nesse domingo. O casal Obed e Tatiane, missionários no Peru. Nós entramos numa campanha e os irmãos já estão participando. Nós queremos comprar para eles um motocar. Motocar é uma mistura de uma moto e um carro. Eu falei aqui, carrega 2, carrega 3, carrega 5, 10, tanto quanto couber ali, né? Vê se você consegue lá, motocar, Tatiane e Obed. Olha bem, é esse aí. Nós queremos comprar, o valor é R$6 mil, nós vamos mandar para esse casal. Você pode participar conosco também dessa campanha. Está dentro da campanha de missões. Você faz a sua oferta, nós vamos abençoar esse casal que estão em Pucallpa, na selva peruana.
Eu conheço o trabalho ali da selva peruana, já estive lá. Não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, desafiador, né? Eu estive uns 20 dias na selva peruana e conheço o projeto. Só nós temos lá já quase 6 frentes missionárias, 6 igrejas, que o pastor Fernando e sua equipe trabalha, cuida lá dessas igrejas. Igreja entre comunidade indígena, igreja nos bairros carentes. Então, um trabalho que está crescendo, está avançando. E Tatiana e Obed são também frutos desse trabalho lá e estão servindo ao Senhor ali naquele lugar. Amém? No final do culto, a mocidade pede para avisar que estarão vendendo um caldo ali na porta do outro lado. Então, no final do culto. Vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor Jesus, cantando louvores ao nosso Deus. Glória a Deus. Está puxando a Rosário, falando bem, né? Glória a Deus. Se você pudesse colocar de pé, vamos louvar o Senhor bem animados. Lançar a rede ao mar. Antes nós cantávamos sempre aí de fazer discípulos de todas as nações, mas hoje esse culto nós vamos focar mais, pelo menos o louvor, em missão integral, porque para mim missão integral é você fazendo uma missão, você sendo uma Bíblia ambulante, vivendo a palavra de Deus por onde você passa. Então nós vamos cantar hoje: ganhar, consolidar, treinar e enviar. Não tem como você só ir fazer discípulos de todas as nações se você não está fazendo o seu papel como cristão onde você está. Amém? Vamos lançar nossas redes. Eu estou aqui, pois você me escolheu. Agora posso entender, e o mesmo eu vou fazer. Vou lançar a minha rede ao mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar. Vou lançar a minha rede ao mar. Muitas almas também vou ganhar, tantas que eu não poderei contar, almas como as areias do mar.
prosseguir. Disseste, aleluia. Vamos cantar a Bíblia. Disseste, pede e receberás, seja o que for que precises. Disseste, ore que eu ouvirei, e a sua terra sararei. São palavras do nosso Senhor. Disseste que tua glória encheria a terra como as águas do mar. Disseste, levanta teus olhos, a colheita está por vir. Disseste, pede-me, te darei as nações, ó Senhor. Este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós, Essa luz tem que resplandecer em nós. Disseste que tua glória encheria a terra como as águas do mar. Disseste, levanta teus olhos, a colheita está por vir, o reino está por vir. Disseste, pede-me, te darei as nações, ó Senhor. Este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Pede-me, te darei as nações, ó Senhor. Este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós, Pede-me, te darei as nações, ó Senhor. Esse é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Pede-me, te darei as nações, ó Senhor. Esse é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós, Que essa luz resplandeça em nós. Essa luz que é Jesus, que ela resplandeça através de nós, nesse mundo que se encontra em trevas, porque nós, luz, não temos brilhado, não temos levado o brilho de Jesus, não temos resplandecido em meio às trevas. Reclamamos de como o mundo se encontra. Estava conversando com um amigo esses dias, e ele disse que ele se envergonha, porque as notícias estão aí
só humilhando, só escândalos aparecendo dos evangélicos, dos que se dizem cristãos, e nós reclamamos, mas a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria, e nós sempre levamos isso achando que o amor do mundo se esfriaria, mas é o amor da igreja que tem se esfriado. É o amor da igreja que tem se esfriado. E com isso o mundo se encontra nesse caos, porque nós não temos resplandecido como luz do Senhor nessas trevas. O sal tem se tornado insípido, como a palavra do Senhor diz. Se o sal se torna insípido, para que ele serve? Para ser lançado fora e pisado pelos homens, como tem sido pisado pelos homens. Que eu e você hoje assumamos, tomemos parte dessa responsabilidade e não joguemos essa responsabilidade para o mundo geral, para a igreja geral. Que nós também façamos parte e hoje tomamos uma postura diferente. Como o pastor já começou a falar pela manhã, vamos fazer o nosso papel de cristão. Você não vai defender uma placa de igreja, às vezes você fica com vergonha de defender quando alguém vem falar de um escândalo que surgiu. Você vai defender o nome de Jesus, é a palavra de Deus que você está defendendo. Se você tem autoridade para isso, se você vive uma vida que condiz com a palavra de Deus, você tem autoridade para isso. É isso que nós vamos cantar agora, adormecidos na luz. Porque infelizmente hoje a igreja está adormecida na luz do Senhor. E muitas vezes eu penso que Jesus não voltou ainda, não é porque o evangelho não foi divulgado ainda a todas as nações com tanta tecnologia, mas é porque é a parábola das 10 virgens. A igreja está com a lâmpada apagada ou apagando. Que você não se encontre nessa situação, e se você se encontra hoje, dê um salto hoje, levante-se do seu comodismo, desperta tu que dormes, que Jesus te ilumine hoje, e em nome de Jesus você saia daqui hoje com uma postura diferente, de cristão autêntico, verdadeiro, uma Bíblia ambulante. A boca fala que o coração está cheio. Que você seja uma Bíblia ambulante, que seja chamado de chato, de Bíblia, mas que você viva a palavra de Deus em sua essência. Que você faça a diferença para que você contagiar outros e nós começarmos a fazer a diferença em meio a este mundo que se encontra podre, porque nós estamos ficando omissos. Amém. Vamos louvar. Você não vê as pessoas se afundar. Quem se importa se elas se afogar? Porque tanta indiferença com o mundo perdido. Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Você não vê as pessoas se afundar. Quem se importa se elas se afogarem? Porque tanta indiferença com o mundo perdido. Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Quem se importa é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas e não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele sangra, ele chama por ti. E você só se importa em participar de um poder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa. Dá um sorriso e diz: vai em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti. Você o abandonou. Que possamos ser o remanescente
você. Deus te chama, é você. Mas como Jonas você foge. Te ordenou a pregar, mas você só guarda pra você. O mundo dorme nas trevas, pois a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morto, não se importar com os perdidos? Jesus ressuscitou dentre os mortos. Levante-se você também. Levante-se da sua cama. E Cristo te resplandecerá. E Cristo te esclarecerá. E Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. Levante-se do seu comodismo. Levante-se da sua missão. Desperta, desperta, desperta tu que dormes. Desperta, desperta, desperta tu que dormes. E Cristo te iluminará. Não adianta nós pedirmos às nações se não estamos ganhando nosso vizinho, se não estamos ganhando nosso esposo, se não estamos ganhando nossos pais, se não estamos ganhando nossos parentes próximos. Não adianta pedirmos às nações se não temos feito a diferença por onde passamos, por onde vivemos, se não fazemos a diferença no nosso trabalho, se não fazemos a diferença na nossa escola, se não fazemos a diferença numa fila de banco, se não fazemos a diferença em coisas simples, num trânsito, se não fazemos a diferença, como podemos pedir às nações? Faça a diferença, faça a diferença. O nosso Deus, Ele tem poder para fazer milagres, tem poder para mudar os montes de lugar, mas Ele também tem poder para salvar, e Ele também salva. Ele salva, não importa a situação, não importa, Ele salva. Mas nós temos que resplandecer a luz dEle. Para que a luz dEle possa brilhar, nós temos que fazê-la resplandecer, porque nós somos a luz de Jesus. Aleluia, aleluia. Esse mundo precisa de mim e de você resplandecendo em nome de Deus. falhas e temores.
ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar. Que brilhe essa luz, que brilhe você, que brilhe Jesus em você. Do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Que você brilhe para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se sentar, queridos. Nós vamos passar a palavra ao nosso missionário, Denilson. Eu quero te falar uma coisa que, rapidinho, aqui nessa igreja, o pecado continua ainda sendo pecado. Tá bom? Nós não relativizamos o pecado. Tá bom? Relacionamento sexual, intimidade, é só dentro do casamento. Todo tipo de relacionamento fora do casamento aqui nessa igreja é pecado. Falei hoje pela manhã, tá bom? Se tem algum rapazinho aí saindo com a menina, que fala que é da igreja e está indo para o tipo de relacionamento, está em pecado e não representa essa igreja. Tá bom? Não representa. Essa igreja, homem casa com mulher e mulher casa com homem. Não tem esse negócio de casamento do mesmo sexo. Nessa igreja não tem. Isso é um recado do Senhor para esta igreja, querido. Se você quer ser membro dessa igreja, você tem que se conservar fiel ao Senhor até o dia que você chegar no altar do Senhor. Se você quer ser membro, quer ser servo, agora, se quiser ficar em pecado escondido, assume depois as consequências. Tá bom? Nessa igreja, pecado ainda é pecado. Nós não estamos modernos, não. Somos nisso aí, a única coisa que eu sou antiquado. Para mim, pecado é pecado. O resto eu sou jovem, né? Mas pecado ainda é pecado, querido. Camarada caloteiro, enrolado, não paga ninguém, tem uma vida torta, para mim não é crente nunca. Nesta igreja nós vamos cobrando, estamos cobrando. Jesus entrou na sua vida e entra para transformar a sua vida. Pode ser uma prostituta. Quando Jesus entra na vida desta mulher, ela torna-se uma serva de Deus santa. Queridos, pecado continua sendo pecado nessa igreja. Tá bom? Só assim nós vamos conseguir chegar a ser luz do mundo. Só assim. Tá bom? Nós precisamos nos posicionar contra o pecado. Não dá para aceitar pequenas concessões. Não dá para aceitar o mundo moderno. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero a perfeita vontade de Deus em minha vida. Então, para mim, pecado é pecado. E vai continuar sendo, até o dia que Jesus nos voltar e nos levar para morar na eternidade. Amém? Denilson, Deus abençoe, fique à vontade, fique na paz. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Bom estar aqui depois de algum tempo já por esse mundo aí, servindo ao Senhor em missões, né? É sempre bom retornar para casa. E eu cheguei no final de março, início de abril, meados de abril aqui em Ipatinga, depois de um tempo na Índia. Ano passado eu estive no Sudão do Sul até início de junho, e a última oportunidade que o Senhor me deu foi de servi-lo na Índia. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa última experiência que o Senhor me concedeu. Mas antes, administrando bem o tempo, eu quero ler com vocês um versículo. Queria pedir ao irmão que está lá atrás, que já coloca para mim, por favor, no Data Show, o PowerPoint,
com o versículo bíblico. Já pode colocar ali para a gente não perder tempo. Está dentro de uma pasta chamada IBS Shalom, julho de 2015. Só para a gente não perder tempo. Vou ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, para a nossa reflexão nessa noite, pensando nesse texto dentro de um contexto missionário. Isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Um texto que o Senhor tem colocado no meu coração desde o início da minha caminhada, lá em 2001, quando eu fui fazer meu primeiro treinamento missionário, e que eu tenho procurado trazer na minha vida, não somente em alguns momentos, mas durante toda a minha caminhada. Esse texto tem sido uma inspiração, uma forma de motivação ou de chamada da minha atenção para a missão e responsabilidade que eu tenho como pregador do Evangelho e, sobretudo, como servo do Senhor Jesus Cristo. Então, pensando nesse texto e olhando para ele desde um prisma bem missionário, na verdade, se pensar em Paulo como escritor do livro, da carta de Timóteo, e pensar também em Timóteo como aquele que recebeu esse escrito por parte de Paulo, não tem como excluir esse texto de um contexto missionário, não tem como separar as cartas do apóstolo Paulo de missões. Até mesmo porque todas as cartas que esse apóstolo escrevia, todas as mensagens que ele mandou à igreja, tinham uma relação estreita com o seu ministério apostólico, tinham uma relação estreita com aquilo que Deus havia colocado na mão desse apóstolo para fazer. Então não tem como excluir uma coisa da outra, não tem como desconsiderar as epístolas de Paulo de um contexto ou de um transfundo missionário. Até mesmo porque ele era um apóstolo que respirava missões, que respirava missão, né? Que tinha essa motivação de falar do amor de Deus e de pregar o Evangelho, né? Então, quando eu olho para esse texto, a imagem que eu tenho é de um missionário escrevendo para igrejas missionárias, é de um missionário transmitindo a mensagem do Evangelho, que é a responsabilidade de todo cristão, de toda pessoa que professa Jesus Cristo como Senhor da sua vida, de todo crente em particular. Essa é a nossa missão, transmitir o Evangelho, ser luz para as nações, mostrar ao mundo que existe um Deus que transforma vidas e que quer salvar. Essa é a nossa missão, né? Mas pensando em um contexto, ou pensando no mundo de forma geral, olhando para esse mundo globalizado em que nós vivemos, com tantas diferenças de ideologias, de pensamentos, com tantas diferenças aí no que diz respeito à profissão, até mesmo de fé, nós precisamos, como igreja do Senhor, prestar atenção na motivação que nós temos diante deste mundo tão necessitado e tão carente do Evangelho. O mundo muda, a cultura muda, as coisas mudam numa velocidade virtual, numa velocidade muito grande, mas o Evangelho do Senhor, ele não muda, e a motivação da igreja deve ser baseada neste Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo tem a finalidade de levar luz para as pessoas, de levar salvação e restauração para o perdido. Essa é a finalidade do Evangelho, é a finalidade da nossa pregação. Então, quando eu penso em motivação, isso me remete automaticamente a pensar um pouco, até mesmo na etimologia da palavra, no significado dessa palavra, motivação, né? E se nós dividirmos essa palavra em duas, motiva, ação, isso me leva automaticamente a refletir e pensar em um motivo que me leva a uma ação. Né? Então, motivação nada mais é que um motivo, um objetivo interior que me move, que me tira da minha zona de tranquilidade e de conforto e me coloca numa posição de ação. Isso é motivação. É sair em direção a algum objetivo, né? E colocando missões,
irmãos, colocando motivação em paralelo com missões, ou comissão, que é a palavra mais adequada, a gente precisa entender que a missão de Jesus Cristo vindo ao mundo foi qual? Salvar o perdido. E a missão que foi dada à igreja foi qual? Ser luz para o perdido. Então, motivação e missões está intrinsecamente relacionado, tem uma relação muito próxima, muito fechada, muito clara de que eu preciso, como igreja de Cristo, estar motivado a levar Jesus Cristo para o perdido. Essa é a nossa missão. É a minha, é a sua. É a minha missão, é a nossa missão como igreja. Mas diante deste mundo com tanta diversidade e desafios, com tantas necessidades e ideologias, com tantas coisas aí diante da igreja que vem como um desafio ou de repente até mesmo como objeto de confusão, nós precisamos como igreja do Senhor estar centrada na nossa missão, estar centrado naquilo que não é novidade, que não foi dado para nós ontem, que não foi dado para nós recentemente, estar centrado na palavra de Deus e na pregação do Evangelho. Essa é a missão da igreja. Não é se envolver em ideologias, não é se envolver em discussões vãs, não é se envolver aí em detalhes desse mundo que não resultam em nada de espiritual. É se envolver com aquilo que é espiritual. Mas muitas vezes, diante do mundo e das suas exigências, muitas vezes diante de tantas coisas que são colocadas diante da igreja, muitas vezes diante da pressão que vem de fora, nós nos perdemos naquilo que é o objetivo principal da nossa vida cristã, que é proclamar o Senhor Jesus Cristo. E não pensa que isso passa longe de nós, ou que isso não tem relação com aquilo que eu penso, com aquilo que eu defendo ou processo, ou professo. Isso tem relação sim com a minha vida e com a sua vida todos os dias. Porque a palavra do Evangelho, ela incomoda, não é aquele que está lá fora, não é somente aquele que, não é aquele que está aqui dentro, ela incomoda aquele que está lá fora. E se levantar com uma motivação cristã, com uma motivação correta, com certeza vai entrar em conflito com aquilo que o Senhor Jesus Cristo, com aquilo que o mundo coloca. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo entra em conflito com aquilo que o mundo coloca como objetivo de vida. Então a igreja não pode perder a sua motivação, a igreja não pode perder a sua missão, né? E nesse texto onde Paulo escreve para Timóteo, eu gosto muito de pensar na figura desse apóstolo escrevendo como um pai para um jovem pastor missionário desde muito cedo, né? Eu imagino quando Paulo escreveu a epístola de 1º e 2º Timóteo, duas epístolas relativamente pequenas, com 10 capítulos as duas no total, eu imagino, na minha mente, um apóstolo cheio de experiência como era Paulo nesse momento, né? A história, a sua própria trajetória bíblica, missionária, mostra para nós que ele já se encontrava preso, já estava ali na iminência de ser morto pelo Evangelho, já estava cansado, já tinha passado ali por toda a sua jornada, toda a sua trajetória, e se encontrava, eu imagino ele sentado, escrevendo para esse jovem pastor, com a finalidade, o objetivo de não deixar que esse jovem perdesse a sua motivação cristã, a sua motivação como pregador do Evangelho, né? Ali estava Paulo, cheio de experiência, já tinha sido açoitado, sofrido perseguições, já tinha sido preso várias vezes, já tinha visto centenas de pessoas se converter, já tinha visto ali manifestações da graça e do poder de Deus de forma muito clara, mas ele assume ainda nesse momento, no fim do seu ministério, uma postura de humildade, uma postura cristã, uma postura de quem realmente conhecia o Senhor, e escreve com uma humildade digna de destaque para esse jovem pastor que estava em Éfeso servindo ao Senhor. E ele fala exatamente o que está escrito ali, né? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ele traz o destaque, ele destaca para Timóteo exatamente isto: tenha cuidado de você, né? Como pessoa, como humano, como pregador do Evangelho, e tenha cuidado com a doutrina.
Não se pode na nossa vida como igreja, como cristão, como missionários, pregadores do Evangelho, como servos do Senhor, desvincular uma coisa da outra, colocar essas duas palavras, ou esse destaque que Paulo coloca na primeira parte, separar o humano, né, da doutrina, pensar em si somente como pessoa, como humano, se destacar no humanismo que tem aí tomado conta até mesmo de algumas linhas cristãs e esquecer da doutrina. Não se pode esquecer de você mesmo, nem esquecer da doutrina. Isso, num sentido mais amplo dentro do texto, quer trazer para nós o quê? Quer trazer para nós a ideia de que não é possível desvincular uma vida ministerial de uma vida de relacionamento e intimidade com Deus. Não é possível colocar as coisas fora de eixo, fora de prumo e pensar em uma coisa desvinculada da outra. Porque missões precisa ser, pregar o Evangelho precisa ser um resultado daquilo que eu primeiro aplico na minha vida. Pregar o Evangelho precisa ser um resultado daquilo que eu creio e vivo. Pregar o Evangelho precisa ser o resultado daquilo que eu defendo como palavra de Deus, como mandamento que vem não de mim, mas que vem do alto para a minha vida. Precisa ser o fruto de um relacionamento com o próprio Deus. É só assim que pode se manter motivação, é só assim que mesmo depois de tantos anos, vê-se o apóstolo escrevendo ainda com um desejo, um anseio missionário ardente na sua vida. E ele diz para Timóteo, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Ele sabia o que ele estava escrevendo, ele entendia exatamente o que ele estava escrevendo, porque a vida dele foi baseada nisso. Então ele escrevia com autoridade, com poder, não de quem conhecia a lei somente a partir dos estudos que ele tinha feito, mas como alguém que conhecia o Senhor, que havia tido uma experiência com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele escreve a partir dessa perspectiva e a partir desse ponto de vista. Então, de um lado, um apóstolo mega experiente, de um lado, um apóstolo com uma trajetória inspiradora, e do outro, um jovem pastor, segundo a história, pensa-se em Timóteo como um homem, como um rapaz tímido, introvertido, que não tinha ali eloquência ou facilidade de falar, de expor, de externar as suas ideias. Mas Paulo escreve para ele de uma forma bem paternal, de uma forma bem pastoral, com um cuidado muito especial, chamando a atenção de Timóteo durante todos os capítulos da epístola das epístolas de 1º e 2º Timóteo, chamando a atenção dele para isso. Para não esquecer o objetivo da missão que ele havia sido incumbido, que ele havia recebido por imposição de mãos. Parece que Paulo queria inspirar Timóteo a poder, no futuro, de repente, dizer o que ele disse um pouco mais à frente. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já pensou, irmãos, poder dizer isso? Não é fácil, é desafiador poder dizer isso. De repente, no início da nossa caminhada cristã, nós começamos muito motivados, muito cheios de ânimo, porque aquela primeira experiência com Deus ali inflama a gente de uma forma tão sobrenatural, que a gente quer pregar, socorrer, ajudar, estender a mão a todas as pessoas. Mas com o passar do tempo, parece que essa motivação, que chegou num alto, num pique, começa a descer de forma gradativa, e a gente entra então na mesmice, no comodismo, no esquecimento, e a fé então deixa de ser uma vivência diária e passa a ser algo teórico e momentâneo. Irmãos, isso é muito sério. Combater o bom combate, acabar a carreira e, sobretudo, guardar a fé. Esse é o chamado para todos nós como servos do Senhor. Amém. Jesus está quase voltando. Quem não está preparado assustou aí, né? Opa! Ainda bem que está todo mundo preparado. Eu não vi ninguém pulando daqui. Irmãos, amém. Eu, de forma bem breve, eu vou apresentar para vocês um pouquinho. Da última vez que eu vim aqui, esse controle parece que estava vivo. Ele voou, acho que uns 5 metros de onde eu estava. Você lembra, pastor Wagner? Espero que hoje ele fique quieto aqui, ó. Então, irmãos, eu queria refletir um pouco, mas não vai dar tempo. Vamos passar para frente.
Só a nível de informação para a igreja, de uma forma bem rápida e sucinta. Nos últimos 5 anos, eu acho que se apagar a luz da frente, melhora, por favor, irmão, se tiver jeito. Só da frente. Por 3 anos em Marrocos, por 10 meses no Sudão do Sul e por 8 meses na Índia. Eu trabalhei em Marrocos de 2010 até 2013. E o que eu quero mostrar para vocês, antes de tudo, é fazer um paralelo entre Marrocos, Sudão do Sul e Índia. Mas a partir de qual perspectiva? A partir de uma perspectiva, claro, missionária, né? Eu não posso esquecer que aqui nós estamos falando de países não alcançados, de países aí que precisam de pessoas preparadas e dispostas a servir ao Senhor a médio e longo prazo. Tá? Então, em primeiro lugar, só para a gente poder desmistificar alguns pensamentos ou algumas falsas ideias que nós temos acerca de mundo não alcançado, falar sobre Marrocos. Um país do norte da África, fechado para o Evangelho, com 99% de muçulmanos e uma estimativa de que tenha apenas 500 crentes em todo o país, né? Um país aí com 34 milhões de habitantes, com muitas necessidades do Evangelho e com uma barreira de entrada do Evangelho gigantesca que resiste e tenta bloquear de toda maneira a entrada de missionário nesse país. Então, Marrocos como um país aí quase 100% muçulmano, fechado para o Evangelho. E depois, ainda na África, mas descendo mais um pouquinho para a África Oriental, nós temos o Sudão do Sul. Não confunda com o Sudão, são 2 países diferentes, tá? Sudão do Sul, diferente do Marrocos e diferente do Sudão, é um país onde não existe resistência religiosa, onde não existe perseguição por ser cristão, onde não existe nenhum impedimento ou nenhuma barreira governamental que bloqueia a entrada de missionários. Mas existe uma situação no país, a situação econômica, a situação relacionada a guerras étnicas que torna a entrada de missionário nesse país impossível. Por quê? Há mais de 50 anos, Sudão do Sul se encontra em guerra civil, e essa guerra tem diferentes momentos em que está todo o país numa guerra interna entre grupos étnicos, e momentos em que essa guerra suaviza. Porém, tudo isso causa uma falta de estabilidade política no país, que impede até mesmo por questão de segurança e por questão de logística também, a entrada de qualquer missionário ali no Sudão do Sul. Tá? E isso falando de um país aberto para o Evangelho. Tá bom? Porém, enquanto aberto para o Evangelho, além do desafio com relação à guerra civil, existe também a questão da miséria, da fome, a questão das epidemias e do alto índice de mortalidade no país, que remete à necessidade de missionários com um preparo específico para poder atuar e trabalhar ali, né? Se você chegar lá e for somente pregar o Evangelho, você vai conseguir pessoas que te ouçam, né, que te escutem, que te ouvem, mas, com certeza, a necessidade deles, eles não veem necessidade espiritual neles mesmos. Eles têm uma necessidade física, de alguém que interfere, de alguém que intermedia ou que de alguma forma atua para poder suavizar o seu sofrimento. Tá? Então eu estou falando de um país onde 87% das mulheres são analfabetas, o índice de desnutrição severa é altíssimo. Só para vocês terem uma ideia, durante o tempo que eu trabalhei lá, em um mês em um momento lá de intensificação dos combates entre grupos étnicos, o nosso programa nutricional, que tinha 143 crianças, saltou em um mês para 300 crianças só com desnutrição severa. Não estou falando de leve nem moderada. Só para vocês terem uma ideia do caos. Então, enquanto em um lugar é totalmente fechada a entrada de missionário, de crente, é totalmente proibida a profissão de fé, no outro é totalmente permitido, mas as circunstâncias do país exigem um plano B. Tá? Então, só para diferenciar. Porém, todos esses países, tanto um como o outro, são de minoria cristã. Sudão do Sul tem somente 4, 5% de cristãos, tá? De pessoas que professam a fé cristã. O restante está dividido entre religiões tribais, incluindo o canibalismo, tá? Não, né, o canibalismo no sentido bem étnico, tá?
Só para clarear um pouco, quando a gente fala em canibalismo, a gente não está falando de matar e comer, né, fazer do outro uma refeição, não é isso. Canibalismo no sentido de mata e dá uma mordida e tira um pedaço de um local ali e não come, é só por questão de honra. Tem um transfundo cultural, diferente de algumas tribos no Brasil. No Sudão funciona assim, é só por questão de honra. Então, nesse país funciona assim. E Índia, que foi o último país onde eu tive, né? Um país hindu, com 82% de hindus, com uma tolerância religiosa significativa. Irmãos, não existe na Índia, com exceção da fronteira com o Paquistão, da fronteira entre Índia e Paquistão, um nível de perseguição onde queima a igreja, mata cristão, crucifica. Se você ouvir isso, tira da sua cabeça. Isso não existe na Índia. O desafio na Índia é outro. O desafio na Índia é o indiano pensar que, devido à grande quantidade de deuses que existe naquele país e de todos serem ali reconhecidos, o desafio é fazer com que o indiano não receba Jesus Cristo apenas como mais um Deus. Esse é o desafio missionário na Índia. Então, enquanto em Marrocos é totalmente fechado, porém tem minoria cristã, no Sudão é aberto, mas a minoria cristã já é resultado não de perseguição, mas de conflitos étnicos, na Índia a minoria cristã ela tem relação com o panteão indiano que cresce, né, segundo dados oficiais aí, que possui mais de 330 milhões de deuses, fato que hoje em dia não é verdade mais. Dentro da Índia já se sabe, e todo indiano confessa isso, que estima-se que tenha um Deus para cada habitante indiano. E sabe qual é a população da Índia? 1,3 bilhões de habitantes. É a segunda maior nação do mundo. Estima-se que em 20 anos vai ser a primeira, vai ultrapassar a China, tá? E possui esse número de deuses, né? Então a ideia de 333 milhões já está abolida, é mais de 1 bilhão já hoje. Tá? Isso eu ouvi da boca de indiano e a partir de fontes locais na Índia. Tá? Então, irmãos, eu quero só colocar para você um pouquinho da diferença entre esses países. Para quê? Como igreja, nós precisamos saber para onde nós estamos indo, para onde nós estamos enviando e para que ou o que nós estamos indo fazer. Como igreja, nós precisamos ter isso em vista. Não dá para eu entrar muito em detalhe, mas aí só um pouquinho como forma mesmo de testemunhar a graça de Deus e a extensão daquilo que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos capacidade de fazer. Né? Essa é uma foto do Sudão, de uma menina com desnutrição aguda. Essa é a primeira foto, essa é minha mão. Tá? Nesse momento, essa menina estava no nosso centro de nutrição já há quase 6 meses. Nós já não sabíamos mais o que fazer com ela, até que Deus, né, abençoou e iluminou uma serva dele também, a Sartine, uma cristã indonésia, que era minha chefe no Sudão do Sul, era chefe da minha equipe, que começou a explorar e a buscar entender o que estava acontecendo, que, no geral, uma criança com 6 semanas no programa de nutrição que Médicos Sem Fronteiras tem, com 6 semanas, essas crianças conseguem recuperar o peso e sair curada da desnutrição severa. A Amila já tinha 6 meses e não recuperava. Deus abençoou, né, a Sartine e a equipe numa discussão que nós tivemos sobre a Amila, que surgiu-se a possibilidade, a Sartine é médica, irmãos, de ver se essa menina não tinha uma outra doença. Então nós descobrimos que a Amila tinha tuberculose, né? Então nós estávamos tratando uma coisa, que na verdade era iminente, uma necessidade, mas ela tinha ainda um outro agravante, que era a tuberculose. Tá? Então aqui foi a primeira foto nesse dia, eu agarrei a mão da Amila e realmente orei para ela, para Deus estender a mão, porque aqui, humanamente falando, antes, né, claro, dos exames que detectou a tuberculose, nós estávamos assim, sem esperança, desanimada e sofrendo em ver ela nessa situação. Irmãos, ela estava tão debilitada que ela não tinha força nem para engolir. De tão debilitada. E não estou fazendo terrorismo não, tá? É verdade mesmo. Nem tem por que fazer isso. Mas nós começamos o tratamento e, para a glória de Deus, isso aqui foi 1 mês e pouco depois. Aqui ela já curada com a mãe dela indo para casa. E aqui também vindo depois para segmento. Né? Porque depois de ter alta do programa, eles vêm ainda e nós fazemos um acompanhamento. E a Sartine, eu já tinha saído de lá
umas 2 semanas depois, ela me mandou esse e-mail. Oi, Denilson, suas orações foram respondidas sem atraso. Aqui estão as fotos da Amila de 10 dias atrás. E ela vai vir para follow-up, para seguimento. Então, irmãos, se eu pensasse, ou se nós pensássemos, eu, a Sartini, somente como a Amila Alma, será que isso iria resolver o problema? Com certeza não. Irmãos, uma das primeiras coisas que nós precisamos como cristãos é ver o ser humano como um todo. É ver o ser humano na sua totalidade. Nós precisamos realmente exercitar e aprender isso. Já pulando para a Índia, né, eu não vou agarrar nesse slide, mas só mostrando um pouquinho, daqui para baixo, todas as fotos fui eu quem tirei, assistindo rituais hindus. Qual a finalidade de assistir rituais hindu, ou muçulmano, ou tribal? Irmãos, conhecer o que é que essa pessoa crê, em que ela crê e o que ela professa. Isso é apologética, não é apologia. Tá? É aplicar de forma adequada a doutrina bíblica à luz daquilo que o povo crê. É refutar conforme João orientou, né? Responder, né, com mansidão a todos que pediam a explicação da fé que há em vós. Né? Então, essa é uma foto só para pensar. No hinduísmo, além desse 1 bilhão de deuses, 1 bilhão e pouco de deuses, tem-se, antes de tudo, no topo, 3 divindades que são cultuadas como deuses superiores a todos os outros, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Né? Nós ouvimos falar muito aí de Vishnu quando nós assistimos lá o Avatar, não é? O filme O Avatar. A gente vê ele azul aqui, a gente lembra, tá? Nada contra o filme, eu assisti e achei muito interessante, por sinal. Mas, irmãos, Brahma é o deus do topo da pirâmide, digamos assim. Vishnu é o segundo deles, e Shiva é o terceiro. Brahma é o deus criador para o hindu, é aquele que criou todas as coisas. Vishnu é o deus protetor, e Shiva é o deus da morte, o deus destruidor. Né? Na verdade, assim, dá um certo arrepiozinho, não é uma coisa bem macabra, bem demoníaca, mas é assim mesmo, porque é demônio. Né? Mas o hindu, é interessante que o hindu mais letrado, ele mesmo trata o hinduísmo como uma filosofia. Né? Disse que é uma das religiões mais antigas do mundo, e na verdade, né, pensando-se como uma filosofia que foi trazida para a Índia, meu português está ficando para trás, tá, irmãos? A gente aprende outras línguas e esquece da gente. Os arianos que trouxeram o hinduísmo para a Índia. E quando chegou ali, com a imposição traga pelos colonizadores, o que aconteceu? Criou-se o sistema de castas na Índia, que a gente escuta falar de castas aí, para lá e para cá. Né? O que é esse sistema de castas na Índia? Sabe aonde começou a ideia do sistema de castas na Índia? Começou na colonização. Olha o que os arianos fizeram. Primeiro, quando chegaram lá com essa ideia de Brahma, esse Deus criador, né, Deus com letra minúscula aí, eles trouxeram a ideia de que existiam pessoas superiores criados a partir da cabeça de Brahma, seres um pouco inferiores a esses criados a partir da cabeça, criados a partir do braço, outros a partir da perna e outros a partir do pé. Ou seja, colonizador e colonizados, né? Exatamente assim. Né? Isso vai assumindo um papel espiritual na sociedade, né? Que é o que nós vemos hoje. Mas o sistema de casta surgiu a partir daí. Uns superiores aos outros, né? E não dá para eu falar de reencarnação e outras coisas, de karma e etc. Mas eu queria só, bem rápido, falar que foi a primeira vez que eu vi uma vaca no tapete vermelho. Não foi em Hollywood, porque a vaca é sagrada no hinduísmo. Por que a vaca é sagrada no hinduísmo? Porque crê-se que toda divindade superior, ela assume forma, não somente de vaca, mas de serpente e de macaco também. Então a gente pensa no Deus serpente, né, no Deus vaca, que eles adoram e veneram, né, e no Deus macaco, que o mais conhecido é Rama. Né? E esse homem aqui é um sacerdote do templo Rama. Esse aqui é o Deus macaco, o Deus Rama. Essa foto é proibida. Eu tirei lá no meu afã, né, de fotografar, e me falaram que eu não podia tirar, mas a foto já estava lá, né? Então, fazer o quê? Aqui é Lord Ganesha, né, o tão conhecido Lord Ganesha, né? Disse que Lord Ganesha surgiu a partir de Shiva.
Lord Ganesha é filha do deus Shiva, tá? É o deus homem com cabeça de elefante, né? Shiva ficou com ciúme da esposa, foi lá, cortou a cabeça do filho da esposa dele, e a esposa forçou Shiva a ressuscitar o filho dela, Ganesha, né? Então, Shiva foi lá, né? Matou um elefante e conectou de forma milagrosa a cabeça do elefante no corpo de um ser humano, né? Então essa é a explicação que eles dão para a origem do deus Ganesha, tá? Aqui é uma foto dentro de um templo também, deles cultuando já aí o deus macaco, tá? A imagem do deus macaco. Depois, se vocês quiserem saber mais, a gente pode conversar. E aqui o que eu quero trazer, irmãos, isso é um templo. Olha aqui o avatar ali, Vishnu de azul. E aqui é um templo cristão. Irmãos, o que eu quero falar com essas duas fotos? De um lado um templo hindu, do outro um templo cristão. Irmãos, a tolerância religiosa da Índia me chocou, assim, me impactou muito. Porque depois de 3 anos em Marrocos, né, num país assim que a gente tem cuidado até com e-mail, porque é extremamente, até com o que a gente fala no celular, porque está tudo grampeado, na Índia tem-se uma tolerância tremenda. Porém, essa tolerância criou-se a ideia, né, não vou responsabilizar ninguém, mas criou-se a ideia de que o cristianismo é uma religião, ou Jesus Cristo é um Deus de castas inferiores. Por quê? Quando os missionários chegaram lá, aproximadamente 30 anos atrás, e começaram a pregar, o que aconteceu? As castas ditas inferiores, né, começaram a se converter. Por quê? Não é o cristianismo que prega, né, a misericórdia, a bondade, não é verdade? Esse de ajudar os pobres, a viúva, o necessitado. Por uma má interpretação, não sei se por parte de quem transmite ou por parte de quem recebeu, criou-se essa ideia de que o cristianismo é uma religião de castas inferiores. No Marrocos já é diferente. O cristianismo é uma religião de pessoas ignorantes, né, que tem uma capacidade intelectual menor, tá? Irmãos, não é para assustar nem denegrir nada. Isso é para mostrar para a igreja a responsabilidade que é comunicar o evangelho. É melhor ficar calado do que você falar uma coisa que você não sabe numa outra cultura, em outra língua, tá? Só para destacar isso. Então hoje tem-se esse desafio. Aqui um pouquinho do nosso trabalho, nós acessávamos, Médicos Sem Fronteiras ainda continua lá, né? E eu, como enfermeiro de Médicos Sem Fronteiras, acessava todos os dias um território maoísta. Maoísta não é uma tribo, né? É um povo com uma ideologia comunista, vem de Mao Tse-tung, um grande líder chinês que nós todos já ouvimos falar, né? Então, maoísta tem origem nisso. E nós acessávamos todos os dias a região de Chhattisgarh, com mais de 24 milhões de habitantes, aonde não se tem presença de missionário, porque é impossível entrar, tá? Não se tem igreja, não se tem Bíblia em idioma local. Só para vocês terem uma ideia, a Índia tem mais de 27 línguas oficiais, tá? Então, nós acessávamos essa região todos os dias para levar ajuda humanitária para esse povo que não tem acesso a cuidado médico. Não tem, irmãos, definitivamente. Eles são não governamentais, são contra o governo, por isso, né, eles não têm acesso a nada, porque o governo não vai beneficiar eles. Eles querem tomar o controle do estado onde eles ocupam. Eles querem a independência dali, né? Então, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com o grupo Koya e Gotikoya, que são 2 tribos, uma derivada da outra, e no sistema de casta, Gotikoya é inferior a Koya, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, além assim de falar de parto, de pessoas picadas de cobra, de convulsão, malária, blá blá blá, eu quero destacar a vida do Nathan, que é um obreiro cristão, um pastor indiano de etnia Koya. Às vezes a gente chega no país com tanta coisa, com tanta motivação, com tanta vontade, e a gente pensa que é a gente que vai dar muito, fazer muito e tal. Irmãos, a vida do Nathan impactou a minha vida assim, de uma forma tremenda. Porque esse rapaz, primeira coisa, eu nunca imaginei que na minha equipe, na equipe que eu supervisionava, ia ter um pastor trabalhando todos os dias. Então foi numa conversa, são encontros que Deus promove, é ou não é? Quando que eu ia sair do Brasil e ir para a Índia, que eu nunca pensei em ir para lá, e encontrar um pastor nacional?
Irmãos, um dia conversando com o Nathan, ele é, vocês vão ver na próxima foto, aqui é a família dele, o pai, que é pastor também, a mãe, ele, a esposa e os 2 filhos. Ele me contou que ele estava em Médicos Sem Fronteiras trabalhando e acessando aquela região, sabe para quê? Para mostrar para eles que existe um Deus diferente na vida dele. E ele falou para mim uma coisa que eu guardei e que me impactou muito: Denilson, eu estou aqui para servir a Deus. E ainda que eu não tenha muitas vezes a oportunidade de falar, eu creio que a minha vida está falando aqui em muitos momentos, mesmo sem eu abrir a minha boca. Um bom testemunho, uma boa postura e um comprometimento. Irmãos, uma pessoa, um exemplo. E o Nathan, além de ser pastor, ele tem um orfanato. A gente sabe que a questão dos órfãos na Índia é um problema, principalmente do sexo feminino, porque eles não querem, Para vocês terem uma ideia, é proibido fazer até ultrassom na Índia para saber sexo de bebê, porque se for menina, os pais tiram antes do neném nascer, porque eles não querem ter uma filha mulher, pela questão dela ser inferior e essas coisas, Jugo de Satanás. Então, ele, irmãos, ganhando um salário básico indiano, ele tem um orfanato com 35 crianças, e ele sustenta essas crianças a partir de doação de voluntários e a partir do seu próprio salário. Fui lá, participei com eles várias vezes e tive a oportunidade de conhecer. Esse é um templo que ele foi construindo aos poucos. Quando eu cheguei lá não tinha telhado, eu entrei em contato com a Jami, juntei algumas ofertas pessoais voluntárias também, e nós demos e eles compraram e puseram as telhas na igreja. Então, irmãos, aqui uma foto dos indianos cultuando lá, aqui fotos do orfanato, no último dia que eu fui lá para me despedir deles, dei chocolate e tal para eles lá, e o Nathan compartilhou comigo muitas necessidades, irmãos, que não dá tempo de falar, mas eu quero deixar para você esse pedido de oração. Ore pela vida dele, para que Deus use a vida dele. Ele pode pregar melhor do que qualquer um, fala a língua, é local, sabe a cultura, E quero deixar diante de vocês o meu próximo desafio, que é a Ucrânia, a partir do dia 30. Para que Deus esteja me dando proteção, guardando minha família que está ficando, me dando a oportunidade de testemunho e usando a minha vida ali. Serão apenas 3 meses, mas eu peço a vocês que estejam aí orando por nós, tá? E aqui está meu Skype, meu e-mail, quem quiser de repente ter contato ou saber mais, ou entrar em contato com cristãos indianos, pode pegar agora ou depois. Eu ia passar um vídeo, mas não dá. Não dá tempo, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Muito bom. Deu para os irmãos terem uma noção, saberem da nossa responsabilidade como igreja de alcançar as nações a partir daqui, da nossa Jerusalém. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a nossa responsabilidade. Por isso nós temos uma campanha anual de missão, nós temos um alvo missionário, nós temos um compromisso missionário. E quando você estiver orando pelo Denilson, você sabe, já conhece agora o missionário Denilson, você vai interceder por ele nesse primeiro período agora que ele vai passar na Ucrânia e pedir a Deus que esteja direcionando a vida dele, tá bom? Vamos colocar de pé. Importante chegarmos ao final da nossa carreira guardando a fé. Queridos, nada deve impedir a você de guardar a fé até o final da sua jornada. Nós queremos orar, vamos encerrar. O nosso tempo já esgotou, quero fazer uma oração. Agradecemos as pessoas que estão conosco, nos visitando. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, muito obrigado. O Senhor tem sido fiel e bondoso, tem nos guardado até aqui. Muito obrigado por esse momento. Pedimos a tua bênção sobre a vida do missionário Denilson, dos países, Senhor, que ele esteve, Marrocos, Sudão do Sul, Índia e também agora a Ucrânia, Senhor. Que o Senhor esteja com teu filho, usando, ó Deus, se não puder falar, que seja sem palavras, ele possa ali testificar do poder de Jesus. Abençoe essa igreja, guarda-nos, livra-nos de todos os ataques do maligno, que esta igreja seja uma igreja, Deus, que persevera na fé, na santificação e
e que faz a tua obra missionária. Nós oramos agradecidos, pedimos que leva-nos em paz, debaixo da tua mão de poder e graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz. Cumprimente aí pelo menos 5 irmãos. Diga, meu irmão, graça e paz. Não fique ali parado, né, na porta, por favor, se você puder, né, o mais rápido possível. O lanche, tem um caldo que está sendo servido na parte de baixo aqui. Quem quiser comprar o caldinho para ajudar o trabalho de jovens lá, o caldo está sendo servido na parte de baixo do templo aqui, em frente ali, aquela área dos banheiros, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana de paz.